Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu me chamo Márcio, sou professor de Física do Estado, né? Hoje nós estamos na aula 24 da segunda série do ensino médio. Eu espero que você tenha uma boa aula, né? Que você esteja aí em casa, pegue um papel, pegue uma caneta. Hoje nós vamos fazer alguns cálculozinhos pequenos, né? E vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre calorimetria que já começamos há algumas aulas atrás. Então vamos lá para a tela, ver qual é o tema da nossa aula de hoje. Então estamos lá. Calorimetria, hoje nós da calorimetria vamos estudar capacidade térmica e calor específico. Então vamos começar com o conceito, né? O que é capacidade térmica? O que é? Como se define isso? E para que serve, né? Que é o mais importante. Então trouxe aqui duas imagens para você fazer uma comparação e um exercício mental, né? Imagine que você está descalço e você precisa caminhar em cima dessas duas figuras, né? Do asfalto quente e em cima da grama que está exposta ao sol também. Na sua cabeça, intuitivamente, né? Você já conhece qual é o mais dolorido de percorrer, né? Que é no caso seria o do asfalto. E da grama, você intuitivamente sabe que apesar de estar um sol em qualquer temperatura, um sol forte, a grama ali vai estar geladinha. Então, o que isso tem a ver com a capacidade térmica? A capacidade térmica é uma grandeza física que é definida como a dificuldade ou facilidade dos objetos esquentarem ou esfriarem. Então, é para isso que serve a capacidade térmica, né? Alguns objetos, ele tem uma maior facilidade em aumentar sua temperatura em relação aos outros, mesmo que expostos ao mesmo sol, ou ao mesmo calor, ou à mesma fonte de calor. Por exemplo, a cor preta e a cor branca, né? Expostas ao sol, a cor branca ela não tem uma variação de temperatura tanto quanto a cor preta, né? E é por esse motivo que foi inventado, foi graduado aí de forma linear durante um tempo, precisou-se dessa grandeza, né? Dessa grandeza chamada capacidade térmica. Então, vou colocar para vocês aí na tela, né, o conceito de capacidade térmica. Então, tá lá, ó. Grandeza física que determina a dificuldade ou facilidade de aquecer ou resfriar determinado objeto, né? Então, é bem simples o conceito de capacidade térmica. E aí, jogo para vocês aqui, ó. Nós já vimos o que é calorias, né? Ali em vermelho, nas aulas passadas, né? O que é caloria, né? Só para relembrar. É a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Isso é o que foi definido como caloria. E o pessoal dos nutricionistas, tem as pessoas que tratam de energia dos alimentos, se apropriaram, né, dessa unidade que, a princípio, ela foi elaborada pela física como a quantidade de calor necessária para pegar 1 graminha de água e elevar em 1 grau Celsius. E aí, voltando lá para o tijolo, né? Então vamos lá. Olhando para esse tijolo, eu vos faço a seguinte pergunta. Quantas calorias são necessárias para aquecer em 20 graus esse tijolo, né? Esse tijolo é feito de vários materiais, né? Tem ali o barro, tem a própria areia, né? Tem uma série de metais, ou de metais não, desculpa, uma série de elementos ali que estão envolvidos na produção do tijolo. Se esse tijolo fosse feito de outro material, ele sofreria essa variação de temperatura de acordo com o tipo de material. Mas voltando aqui para o nosso estudo, onde nós queremos saber as calorias para aquecer esse tijolo em 20 graus Celsius, né? O que são as calorias? Só para relembrar um conceito que a gente viu na aula passada. É a quantidade de calor necessária para pegar 1 grama de água e elevar em 1 grau Celsius. Isso é uma caloria. Apesar disso ter sido definido, aí está muito presente, por exemplo, nos rótulos do valor energético dos alimentos, isso é um conceito físico, né? E poucas pessoas sabem, né, da onde que vem o nome caloria. Caloria é justamente o nome a quantidade de calor relacionada a aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, voltando lá para a tela, vamos ver aqui como é que eu calcularia essa capacidade térmica. É uma fórmula bem simples, onde C representa a capacidade térmica, Q representa a quantidade de calor em calorias,
E ΔT será a variação de temperatura, tá? Que naquele caso ali seria os 20 graus Celsius. Então é bem simples. E para isso, nós vamos fazer esse exercício agora, para aplicar o conceito que eu acabei de explicar para vocês. Ó. Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se, como consequência, uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica. Gente, é bem simples a questão. Então, os 50 graus Celsius ali é o aumento, tá? E não é ali a temperatura que o objeto está. Então, aumentou em 20 graus Celsius. Vamos supor que estava a 20, então ele foi para 70. Então, a variação de temperatura ali é 50. Então, vamos lá aplicar a nossa fórmula, onde o Q são as quantidades de calorias ali, que no caso são os 300, e o ΔT vai ser ali os 50 graus que aumentou. Então, quando você divide 300 para 50, você pode cortar os dois zeros ali, né? Fica 30 dividido para 5, que dá 6 calorias por grau Celsius. O que esse número representa? Que a cada grau Celsius são necessários 6 calorias. Então, para variar 1 grau Celsius, 6. A segunda caloria já são 12. A terceira caloria já são 18. E assim sucessivamente até completar as 300. Quando completar as 300 calorias, subindo de 6 em 6, é o equivalente a ter aumentado 50 graus Celsius, como você viu aí na tela. Então vamos lá fazer mais um conceito aqui, para posteriormente fazer mais outro exercício. Então vamos lá falar agora sobre o calor específico. Calor específico vai ser muito usado dentro do nosso estudo, e ele é definido muito parecido como nós definimos a caloria. A diferença, eu vou até colocar aqui na tela para vocês, ó, o que é uma caloria e o que é um calor específico, já os dois juntos. O calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama do material. Esse material pode ser alumínio, pode ser barro, pode ser ferro, pode ser vidro, pode ser areia, mas é do material que não seja água. Caso o material seja água, aí nós chamamos esse calor, esse conceito, que vira o conceito de caloria, porque caloria é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama do material em 1 grau Celsius. Mas o calor específico, a diferença é que esse conceito não é a água, é qualquer material. Então vamos olhar aqui ó, na tela, quanto é que é o calor específico da água. Está ali que é 1, porque é 1 caloria gasta para que eu pegue uma gotinha de 1 ml, que é 1 grama, e eleve em 1 grau Celsius. Por isso que o calor específico da água é 1, porque é a mesma definição de caloria. E aí, a outra forma de calcular a capacidade térmica, que até então era calculado pelaquela fórmula que você vê ali no canto da sua tela, agora vai levar em consideração o calor específico e a quantidade de massa, né, a quantidade de matéria, né, levando em consideração as gramas já. Então, C grande ali, maiúsculo, né, será a capacidade térmica, o pequeno, o calor específico, e M, a massa do material. Agora vamos desenvolver aqui uma equação que nós vamos utilizar muito, usando as duas fórmulas que já apareceram aqui para a gente, né, as duas fórmulas de calcular a capacidade térmica. A primeira, que não envolve o calor específico, que é essa daí, e a segunda, que eu ocultei aqui e agora estou mostrando de novo, que utiliza o calor específico e a quantidade de massa. Então, como a capacidade térmica é igual aos dois lados, né, pode ser calculado das duas formas, eu igualo a equação e dessa forma eu isolo o termo Q. Então, essa equação vamos usar muito nas aulas futuras, tá, pessoal? Ela é chamada de equação fundamental da calorimetria, que é a massa vezes a quantidade, o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa equação, ela tem um macete para decorado, justamente por ser parecido com a forma de se escrever, né? Um mnemônico. Eles chamam de Q-macete, né? Se você olhar na tela ali, ó, QMCΔT, né? Parece muito se você for escrever a palavra Q-macete, né? É um macete, um mnemônico, para aprender essa fórmula aí, porque ela é muito usada, então vai ter casos aí onde realmente é preciso aplicar a fórmula, e se você não souber ela, se você não souber a fórmula decorada, não vamos conseguir resolver o exercício. Vamos fazer mais um exercício aí na tela?
Então ali eu já tenho uma tabela, né? Esses números são medidos por laboratório, não são necessários, né? Mas claro que pode ter algum exercício perguntando qual é o calor específico de determinado material. Mas, a princípio, são medidos em laboratório, chama a atenção para você ali na água, onde é um, nós sabemos já, né? Eu defini aqui para vocês, e temos outro ali, ó, outros, né? O ouro, a prata, o alumínio, o cobre, a areia, a acetona. E a pergunta é, qual dos elementos aquece com mais facilidade? Então, pessoal, do lado ali, onde tem os números, é o calor específico, que significa a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama daquele material. Então vamos pegar, por exemplo, ali a acetona. Ela precisa de mais ou menos, né, meia caloria para subir 1 grau. A areia já precisa de menos calorias para aumentar 1 grau. E nessa ordem aí, pessoal, quem aquece com mais facilidade é quem precisa de menos calorias. Quem precisa de menos calorias aquece com mais facilidade, porque o número é menor. Se o número é menor, as calorias necessárias para elevar 1 grama em 1 grau Celsius é menor, portanto mais fácil. Preciso de menos calor para variar mais a temperatura. Então, voltando lá para a nossa tabela, vamos responder a nossa pergunta. Quem é que aquece com mais facilidade? É o menor número. E quem é o menor número nesse caso é... Eu errei. É a prata. É o ouro, desculpa. Você pode mover aí, fazer um corte rapidinho. Eu vou fazer, nesse caso, aí o ouro, que é 0,03, né? Pronto, tá certo. Aí a gente pode voltar daí? Que nesse caso é... Tá. 7, 6... Então, o menor número aí vai ser o nosso elemento com maior facilidade, que nesse caso é o ouro, né? Com 0,03, a prata ali está bem próximo, né? Mas é isso aí. Vamos finalizar a nossa aula aplicando, né, uma questão no conhecimento que nós vimos aqui. Eu já marquei em vermelho as informações necessárias, né, para a gente ganhar um tempo aqui da leitura. Então, vamos resumir aqui, para a gente passar mais tempo explicando do que lendo, né? Então, resumindo, pessoal, o primeiro número em vermelho ali é um dado fornecido pelo forno. É um forno que aquece um objeto a 150 calorias a cada segundo, sendo que esse objeto ele tem a variação de 20 para 60, né? Aumenta aí em 40 graus, durante os 4 minutos que ele fica no forno. E a pergunta é, qual é a massa, né? Quanto é que, se eu pegar esse objeto e colocar na balança, daria quanto? Observe, pessoal, que eu não tenho nada, não tenho balança nessa questão. Então eu vou descobrir a massa através do calor. É interessante, né? Você vai descobrir a massa de um objeto sem a balança. Então vamos lá, pegar a nossa fórmula, onde M vai ser a massa do objeto, tá? Em vez de ali nós não temos. E Q, a quantidade de calor, nós não temos também, mas nós temos ali um dado importante, que são 150 calorias por segundo, né? Fazendo aí a multiplicação por 4 minutos, que cada minuto tem 60 segundos, o cálculo está ali no canto, né? Vai dar 240 vezes 150, que dá 36 mil. Volta lá para o cálculo, 36 mil, que é a quantidade de calor, M é a massa, C é um calor específico, porque o objeto ali é a água, né? E 40 ali é a variação de temperatura, tanto que aumentou. Fazendo essa continha aí, nós temos 36 mil dividido por 40, que dá 900 gramas. Olha só, pessoal, que interessante. Nós descobrimos quantas gramas tem o objeto sem uma balança, só vendo ali os dados fornecidos pelo forno e com a ajuda de um termômetro. Então é para isso que nós estudamos a capacidade térmica, tem aplicações diretas, né? E com isso nós chegamos ao final da nossa aula, pessoal. Eu agradeço que vocês tenham me acompanhado até aqui e até a próxima aula.